E aí, tudo bem? Queria aproveitar aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre aquele post da ansiedade. Eu fiquei com vontade de falar um pouco mais sobre esse assunto e eu queria aproveitar aquele carrossel que eu publiquei, eu vou até abrir aqui no Instagram, para a gente poder falar um pouco sobre ele, que é um assunto interessante para todos nós, né? As outras faces da ansiedade. Esse post a gente colocou essa semana. E eu coloquei esse post porque muitas das vezes a gente atribui a ansiedade a algo que esteja mais fútil do que ela realmente seja. A gente às vezes entende que a ansiedade é a pessoa não sabe esperar, a pessoa está com pressa, né, essas coisas. Claro que superficialmente, claro que superficialmente, sim, é esse o que fica marcado para a gente como ansiedade, mas não, existem coisas mais profundas sobre a ansiedade. E é sobre isso que a gente vai falar agora, até porque tem um contexto espiritual envolvido. Nem tudo é espiritual, mas tem um contexto espiritual envolvido. Então eu coloco aqui sobre essa questão de cenários catastróficos. A pessoa em crise de ansiedade, ela não consegue pensar com a razão, né? A razão é deixada de lado e a previsão do caos iminente que vai acontecer acaba dando asas para a imaginação e vai virando um efeito dominó. Pensa-se sobre caos em cima de caos, né? Ou seja, cada vez mais essa ideia de que vai dar tudo errado vai ficando maior, maior e maior até que fica até incontrolável. A gente não consegue mais saber de onde saiu tanta previsão de caos ao mesmo tempo, do mesmo lugar, né? Então é uma característica a gente ficar imaginando esses cenários catastróficos cada vez piores. Outro slide aqui eu tinha colocado sobre a nostalgia constante. Na tentativa de voltar a um lugar conhecido e controlável, os bons momentos do passado tornam-se um ponto de fuga. Os bons momentos do passado são ótimos, né? Para nos afagar, para nos confortar, para a gente lembrar de certas pessoas, de certos lugares, de certos momentos. E aquilo, de certa forma, acaba nos fortalecendo, nos fortificando para buscar novos momentos. A questão é que em crise de ansiedade a gente não consegue ver dessa forma. A gente em crise de ansiedade quer voltar ao passado para que a gente consiga controlar aquele momento. Porque o passado ele é um momento que já passou, então a gente sabe o desfecho daquela história, o desfecho daquele dia, então acaba que fica sendo um lugar seguro por ser controlável. A gente já sabe, não tem surpresa ali, né? E isso que é complicado para a ansiedade, porque voltar para um lugar que já passou e que a gente considera seguro, sendo que esse lugar ele não tem como mais mexer nele porque ele está no passado, a gente deixa de fazer o que a gente deveria fazer no presente, né? Isso é um problema. O passado deve ser para a gente visitar, claro, para a gente lembrar com nostalgia, com amor, com carinho de pessoas, de lugares, né? Mas a gente não pode ficar lá, a gente tem que se manter o quanto possível no presente. Culpa voluntária é outra questão que a ansiedade ajuda, potencializa muito. A gente fica procurando meios de nos culpar por tudo que acontece de ruim ao nosso redor. A ansiedade ela tem essa capacidade, essa propriedade de fazer isso com a gente. A gente sabe que racionalmente não temos zero de culpa em determinadas circunstâncias, zero mesmo. Estou falando de culpas irracionais. Estou falando de culpas no sentido de que aconteceu uma coisa completamente fora do seu convívio, completamente fora geograficamente do seu caminho e você insiste que a culpa é sua, de alguma maneira a culpa é sua. Essa culpa voluntária que a gente busca, ela é sim ligada a um transtorno de ansiedade. A ansiedade faz isso com a gente, né? A gente tem que buscar nesses momentos a racionalidade e evitar buscar culpa em qualquer circunstância, né? Mesmo que a gente esteja errado, a gente tem que partir do pressuposto que tá, tudo bem, estou errado. O que eu posso fazer a partir da ideia de que eu tenho que melhorar, eu tenho que consertar, eu tenho que ajudar a curar, enfim, etapas elucidativas, construtivas a partir da intenção de que se essa culpa realmente existe, não foi intencional, o que eu posso fazer agora para tentar melhorar esse quadro, né?
preocupação excessiva com o futuro, e essa preocupação ela é muito grande, ela é grave, né? É um pânico, na verdade. Pânico é o medo incontrolável, né? O medo é uma resposta que o nosso próprio organismo material, mental e espiritual dá para que a gente consiga ter responsabilidade, ponderância e coerência em determinadas situações que envolvem risco. Já o pânico não, o pânico é um medo incontrolável que nos paralisa, que não nos permite sequer raciocinar de maneira coerente. E essa preocupação excessiva com o futuro, no caso da ansiedade, da crise de ansiedade, é muito grave, porque ela simplesmente não permite que a gente pense nada, né? Porque a gente fica paralisado com medo, sabendo que o futuro é incerto, né? E assim, o que acontece? A gente deixa de fazer ações no presente. E são exatamente essas ações no presente que vão nos dar relativamente uma segurança no futuro. A gente está plantando para a gente colher. Mas essa preocupação, em determinados momentos, ela impede que a gente sequer consiga fazer essa plantação. Pensamentos negativos, constantes e viciantes. Né? Constância e intensidade negativista na nossa mente, ela é muito grande. Né? Isso nos leva a essa exaustão mental e social. A gente pensa tanta coisa negativa ao mesmo tempo que não para, né? Que é aquela auto-obsessão, monoideísmo, aquela coisa negativa fica rondando na nossa cabeça. A gente acaba de pensar, volta a começar a pensar de novo, pensa de novo. A gente pensa numa coisa boa, ela vem, apaga aquilo e coloca a preocupação novamente. E isso nos leva a uma exaustão muito grande. Tanto que quando alguém, né, no sentido que eu coloco exaustão social, quando alguém vem falar com a gente já está cansado, a gente não está com muita ideia, a gente não tem nem frase para conseguir elaborar, porque a gente já está cansado de brigar contra esses pensamentos negativos, né? Patrocinados pela nossa própria ansiedade, mas que, claro, são focos de obsessão para aqueles que estão por próximo, que estão próximo de nós e que ainda se comprazem no mal, no distúrbio alheio, né, espiritualmente falando. Preocupação com o que não pode controlar, né? Então, assim, quando eu coloco condiciona a sua própria paz e felicidade a fatores que fogem, é isso. A gente pensar que, eu só vou ter paz depois que tal situação resolver. Eu só vou ser feliz depois que aquela pessoa fazer tal coisa. E a gente esquece que a gente não controla isso, né? Isso está fora do nosso controle, logo não pode estar condicionado à nossa felicidade, não pode estar condicionado ao nosso bem-estar e à nossa paz. Esses fatores devem estar condicionados ao que a gente pode controlar. Olha, eu vou ter paz depois que eu entender que estou fazendo a minha parte e vou fazê-la. Mas não depende de mim, depende também de todo um conjunto externo envolvido. Então a minha parte eu vou fazer, ficar em paz com isso e seja o que Deus quiser, né? Sempre espera pelo pior. E isso aqui é uma coisa também, né, que envolve a ansiedade. Quanto mais você luta com esse cenário que você quer esperar por uma notícia boa, ou que você quer ter a neutralidade de não esperar nada, parece que sempre fica aquela coisa, um telefone toca, as pernas começam a tremer, o coração dispara e as mãos gelam, né? Esperando que alguma coisa errada vai acontecer. Por que essa pessoa está me ligando? Normalmente ela me manda zap, então se ela está me ligando, uma coisa horrível aconteceu, né? E esse estado de alerta também é muito prejudicial para o nosso bem-estar mental, né? E muito favorável para que a obsessão se instale. A gente tem que procurar, né, o orar e vigiar nesse momento, a prece, a paz interior, seja lá de que maneira você consiga, seja fazendo uma caminhada, escutando uma música, lendo um livro, fazendo uma oração, mas é preciso que a gente consiga substituir esse estado de alerta por esses elementos que nos pacificam e não nos aterrorizam, né? A ansiedade é um transtorno que sufoca, paralisa e sobrecarrega o indivíduo. Muitas das vezes a gente é mal interpretado numa crise de ansiedade. Aquela pessoa está sempre estourada, meu Deus do céu. Por que será que ela está sempre estourada? Ninguém sabe o que passa dentro da mente. E claro, não é responsabilidade de ninguém saber, né? Cada um está fazendo o seu, cada um tem seus próprios problemas, né, para administrar.
mas às vezes, quem sabe, entendendo o ponto de vista do outro, a gente consiga respeitá-lo e até nos respeitar também, entendendo que existe talvez uma empatia, talvez existam duas pessoas ansiosas que se comunicam, que interagem, que convivem, mas que não sabem necessariamente, especificamente, que aquela outra pessoa também tem as mesmas crises que ela, né? E isso faz com que a, a própria ansiedade seja uma barreira, né? Então, assim, a ansiedade é uma coisa que realmente é muito complicada na vida da gente. Acredito eu que todos nós temos ansiedade, né? Cada pessoa desenvolve e expressa ela de uma maneira, a trata de uma maneira, e a gente não pode condicionar que só nós somos doentes, só nós precisamos de atenção, só nós precisamos de carinho e paciência. Não, tá todo mundo no mesmo barco aqui na Terra, reencarnado, passando por dores e sofrimentos, né? E vamos ter mais empatia uns com os outros, porque se cada um está sofrendo, né? Não vamos ser parte desse sofrimento na vida da pessoa, vamos tentar ser parte da solução, da paz, daquilo que seja de bom para o outro, porque afinal de contas, quando somos luz, iluminamos o caminho do outro, mas também iluminamos o nosso, né? Eu encerro aqui dizendo que nem tudo é espiritual, mas, não deixei assim um mas, por quê? Porque nem tudo é espiritual realmente, mas a ansiedade emite frequência perfeita para a sintonia com espíritos que operam em vibração de sofrimento. Todos esses distúrbios, essas preocupações, esse estado de alerta, esse negativismo que a ansiedade gera, faz com que estejamos relativamente propensos a ser obsidiados. E isso é muito importante, porque se a gente toma nota disso, a gente entende que não adianta só ir num passe, beber água fluida, escutar uma palestra, fazer um tratamento, fazer uma oração. Existe uma responsabilidade maior em nós, intrínseca em nós, quando falamos em obsessão, em desobsessão, em tratamentos espirituais. Existe essa nossa responsabilidade de nos esquivar desses sentimentos e sensações que são meio que convites para essas entidades nos perturbar. Por isso é importante a gente saber lidar de maneira mental, material, mas também espiritual com essa desordem, com esse desarranjo que a ansiedade proporciona. Então eu digo aqui, procure ajuda, não sofra sozinho. Eu não sou um profissional da área da saúde, eu sou um médium e eu tento aqui nesse canal falar sobre a doutrina espírita, sobre mediunidade e essas coisas. Portanto, nada que eu tenha dito aqui vale como diagnóstico médico, clínico, psicológico ou psiquiátrico. É simplesmente é simplesmente uma troca de ideias, uma exposição do tema perante alguém que passa por essas coisas, mas também alguém que vê isso com o lado espiritual, mediúnico da coisa, né? Ou seja, procure ajuda, não sofra sozinho, procure um psicólogo, procure um profissional da área da saúde mental. Não sofra sozinho, se não tem como procurar nesse momento, embora existam várias, né? Os momentos que a gente vive aqui na Terra, alguns a gente está mais propenso, outros não. Se esse não é um momento que você consiga, que seja possível, procurar ajuda profissional, né? Que pelo menos não sofra sozinho, procure um amigo, procure uma pessoa de sua confiança para conversar, para desabafar, para quem sabe trocar uma ideia sobre tudo isso. Não sofra sozinho. Porque quando a gente sofre sozinho, a gente meio que se blinda do resto das pessoas, a gente evita, assim, né, que a ajuda chegue e propicia que a obsessão se instale de maneira mais fácil. Porque você está isolado do mundo, você está isolado, né, de outras pessoas, de outras perspectivas, e isso faz com que a obsessão se instale muito facilmente, assim te induzindo a pensar o que você não deveria pensar ou potencializando o negativismo que você já esteja pensando. Portanto, não sofra sozinho, procure ajuda. Se não for possível uma ajuda profissional na área, que seja
É um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, alguém que você tenha confiança para poder compartilhar isso, né? Evite abastecer pensamentos negativos, esquivando-se deles. E isso aqui é muito difícil, eu sei, mas é possível, não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Esquivar-se de pensamentos negativos é uma coisa dificílima, mas a gente tem que tentar, uma hora a gente vai conseguir, pela repetição, é que a gente consegue alcançar a perfeição. O espírito da gente tem essa sede de pensar. É muito difícil da gente conseguir não pensar nada, né? O pessoal que faz aí essas coisas de meditação, então, né, sempre comenta que é muito difícil chegar nesse momento que você não está pensando nada. Mas é importante não pensar em nada para que a gente consiga escutar a gente mesmo, a nossa essência, né? Tirando o mundo externo, tirando as preocupações, percepções e pressões que o mundo coloca em nós, escutar a nossa voz, o que, que a gente quer, o que, que a gente é, o que, que a gente gosta, o que, que a gente não gosta, né? Então procure fazer um autoconhecimento sobre você para evitar abastecer esses pensamentos negativos. Quando vir um, esquive-se dele, substitua por um pensamento positivo, vai ler um livro, vai andar, vai caminhar, vai lavar uma louça, vai chamar alguém para conversar, enfim, evite abastecer pensamentos negativos. Exercite a respiração. São técnicas que tem no YouTube, por exemplo, muitos profissionais da área da saúde mental explicando essas técnicas de respiração, né, para você conseguir interpretar melhor o seu corpo e acalmar a sua mente a partir desses exercícios respiratórios, tá? Leia um livro ou assista palestras com temas elucidativos. A gente às vezes está atribuindo essa questão de livre palestra elucidativa, porque é importante a gente estar nessa vibe boa. É uma vibe que vai nos auxiliar, mas a gente tem que estar lá. Não adianta a gente pegar um livro, eu não estou bem, estou com pensamento negativo, estou com ansiedade, vou pegar um livro para me ler. Daí você pega o livro e fica assim, seu olho está fazendo isso aqui, mas a sua mente está, não, mas aquilo vai acontecer, eu sei que vai acontecer. Não tem como aquilo não acontecer, aí não adianta, né? Você tem que estar lá de corpo e alma. Abrir o livro por si só não é um livro sagrado no sentido de que existe uma magia nele que o fato de você abrir vai expulsar toda a negatividade. Não, não é bem isso, né? Por mais que a gente entenda que seja um livro sagrado, do ponto de vista da essência, do que aquelas mensagens estejam passando, vamos pegar o Evangelho, por exemplo, tudo bem, ele é sagrado desse ponto de vista. Mas se você não fizer a sua parte de desligar e ler e interpretar, não vai conseguir. E não é que você esteja errado, a gente sabe que é difícil. Mas se está tão difícil dessa maneira, então não leia um livro. Vai procurar outra coisa que de fato consiga desligar a sua mente desses pensamentos negativos. Vai escutar uma música, vai conversar com alguém, vai ler um poema, vai ver um filme, vai escutar uma palestra elucidativa onde o tema te chame a atenção e consiga te desviar daqueles pensamentos. Inclusive, nesse momento, é importante até você ver uma palestra que fale sobre isso, sobre essa necessidade de desvincular de negativismo e pensar coisas melhores, positivas, elucidativas. E busque a calma, vai ficar tudo bem, né? A gente fala isso porque numa crise de ansiedade parece que nada vai ficar bem, e vai sim. Pense como Chico Xavier dizia: você venceu todas as atribulações que chegaram até aqui, ou seja, você é forte, e assim como venceu todas as outras que apareceram até chegar aqui, também vencerá essa. E quando vencer essa, será mais forte ainda do que antes dela se apresentar, né? Portanto, você é vitorioso, venceu por todas essas atribulações e por mais difícil que essa esteja, também vencerá. Então é isso, eu quis trazer esse vídeo aqui explicando um pouco mais sobre essas outras faces da ansiedade. Eu acho que é um problema que todo mundo tem, né, em menor ou maior escala, que isso paralisa menos ou mais em cada um indivíduo, né, que consegue lidar ou não com isso. Mas é isso, é um ponto de vista que não é clínico, eu não sou um profissional da área da saúde, eu simplesmente quis trazer esse assunto como uma pessoa normal que também tem seus níveis de ansiedade
e dentro de um contexto espiritual. É isso que a gente quis fazer aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima.